tarde, então, a todos os participantes. Vamos dar início à nossa formação docente, hoje de forma online, né? Mas com muito prazer, estamos aqui com a nossa presidente do CRMV, a Lisandra, a professora Daniela e a professora Regina, que é a nossa convidada. Convidamos, então, a todos a estarem conosco e prestigiarem, né, essa horinha aqui de formação. Esse evento, ele é organizado pela Comissão de Ensino do CRMV aqui do estado do Rio Grande do Sul. A comissão de ensino, ela é composta pelos coordenadores, né, dos cursos de graduação em medicina veterinária aqui do estado, por quase todos os coordenadores. E ao longo desse ano, nós desenvolvemos 2 atividades de forma online. Lá no primeiro semestre, nós trabalhamos com uma temática mais sobre saúde mental, né, visto a demanda, né, de energia, de concentração e todo o estresse que nós vivemos durante o primeiro semestre. E agora, então, mais alinhadas, né, com as questões que envolveram a formação docente ao longo desse semestre, estamos e vamos trabalhar uma demanda muito importante para o ensino superior, que é a questão de estratégias ativas, de ensino por competência, de projeto pedagógico, né? A pandemia, ela nos trouxe uma oportunidade brilhante, que foi de aproximar, né, pessoas e aproximar as possibilidades de formação. E a Comissão, então, de Ensino propôs, junto ao CRMV, essa oportunidade para que nós possamos nos encontrar hoje e conversar um pouquinho sobre essas temáticas. Não só para a medicina veterinária ou para a zootecnia, esses são temas importantes também para todo o ensino superior e urgem, né, no que tange a qualidade na oferta desses cursos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e, de imediato, chamar a Lisandra como presidente do CRMV para a sua fala. Boa noite, boa tarde, né, porque ainda está dia. Boa tarde a todos que estão participando do nosso workshop. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a Comissão de Ensino, em especial a Fernanda e a Daniela, né, que organizaram esse evento, pela iniciativa delas, né, e todo o trabalho que tiveram de entrar em contato com essa excelente palestrante, né, a professora Regina. Então, espero que todos aproveitem muito esse evento de capacitação, porque uma das metas da nossa gestão é participar mais ativamente na parte de orientação dos profissionais, né? E se a gente quer orientar os profissionais, nada melhor do que a gente capacitar os professores para que eles já façam esse trabalho desde a formação, né, dos profissionais. Então, é importante que todos aproveitem ao máximo essa oportunidade, né, um evento gratuito de muita qualidade. E, mais uma vez, agradecer a nossa palestrante. E retorno a palavra para a professora Fernanda. Muito obrigada, Lisandra. O apoio do CRMV tem sido fundamental no desenvolvimento, né, de todas as atividades das comissões, e no que tange a comissão de ensino também, nós temos recebido um apoio muito grande do CRMV, e nesse momento, de fato, temos a agradecer a esse trabalho, né, que vocês estão desenvolvendo. Gostaria, então, de chamar para a sua fala a presidente da comissão, a professora Daniela. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lisandra, professora Regina, professora Fernanda. É um prazer muito grande nós podermos fazer este evento, né, com uma palestrante de alto nível. Então, encerramos este ano com as atividades, né, da Comissão de Ensino Superior em Medicina Veterinária e Zootecnia, que fazem parte dessa organização deste evento, com o sentimento de dever cumprido neste 2020, né? Tivemos reuniões pelo Meet esse ano de uma forma muito diferente do que a gente já vinha fazendo até então, e encerrar com a professora Regina, eu acho que para nós, né, não tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. É um nome hoje, né, sobre ensino de metodologias ativas, né,
ensinos à distância, como montar um bom PPC. Então, a professora Regina, com certeza, é o nome que a gente tem aí de mais top, né, no ensino. Obrigada, professora Regina. E faço, então, uma apresentação da senhora. Então, a professora Regina Werneck é formada em Ciências da Computação e especialista em Educação à Distância. Atua e trabalha desde 2002 em projetos educacionais e na execução de planejamento e coordenação de desenvolvimento de cursos na modalidade à distância ou presencial, no gerenciamento de projeto em educação à distância e na capacitação de tutores e conteudistas para as disciplinas ministradas à distância, na revisão e elaboração de conteúdos didáticos. Tem experiência há mais de 15 anos como consultora e professora. Atualmente é diretora e cofundadora do VINCE, Instituto do Aprender. Seja bem-vinda, professora, e passamos então a fala para a senhora. Muito obrigada a todos. Agradeço em especial o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quero parabenizar a presidente pela sua fala moderna, inovadora, uma coisa que, quando eu estava no Conselho Federal, nós lutávamos por essa visão inovadora de como o órgão máximo, que é o STJ, que é o TCU, ele indica que a fiscalização ele tenha um viés de prevenção. Então, quando o médico veterinário, quando o graduando, ele é orientado adequadamente, a probabilidade grande, a probabilidade efetiva de o exercício profissional ele estar muito mais adequado e verdadeiramente atender a demanda da sociedade. Então, de fato, eu não sabia, essa fala da senhora me pegou de surpresa, então é um elogio feito assim, com muita alegria. Pouquíssimas pessoas têm essa fala e parabéns aí para a equipe e louvo muito essa iniciativa. Bom, meu nome é Regina Werneck, eu trabalho como a professora Daniela falou, com educação já há alguns anos, e aí eu vou começar falando de vocês, e eu peço permissão de, em alguns momentos, tocar em alguns temas que podem ser um pouco desconfortáveis. Mas quem é aluno do meu curso sabe que todo curso se fundamenta em 2 princípios: tomada de consciência e autorresponsabilização. Muitas vezes a gente quer mudança, mas a gente não quer mudar. Bob Proctor ele fala: se você quer frutos diferentes, mude as raízes. Não dá para a mangueira produzir jabuticaba, e nem o inverso. Então, quando a gente quer mudança, a gente deve pensar que se é que tem que haver mudança, que comece por mim, comece internamente. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. E eu quero, nessa primeira parte, que eu vou passar a apresentação, eu vou passar para vocês, vou contar uma história de uma tribo da África, mais especificamente da Etiópia, e eu quero que vocês pensem em seus alunos, no seu olhar para os seus alunos, no olhar que, de repente, os seus colegas têm para esses alunos, e já a gente conversa. Então, deixa eu começar a apresentação. Vou aqui compartilhar minha tela. A qualquer minuto, vocês podem... Eu vou combinar com vocês assim, a gente vai passar a história da Etiópia e eu pauso e pergunto para a equipe organizadora se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem contribuir em alguma coisa, ok? Então, vamos começar. Vocês já estão vendo a tela? Ok. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é sobre a profissão de professor. Por que eu trouxe essa tela aqui?
Porque olha que dado interessante. Se eu perguntar agora para vocês, agora, e vocês, e aí eu peço para vocês pensarem na primeira coisa que vem à mente. Se eu fizesse a seguinte pergunta, qual é a sua profissão? Olha que dado eu tenho. É importante dizer que eu viajei o Brasil implantando estratégias ativas nas IES, e olha que dado interessante. 75% das pessoas, dos professores que respondiam à minha pergunta, eles respondiam à área da formação. Eles não se viam como professores. E aí, se eu não me vejo como professor, como eu vou desenvolver competências docentes? Eu não me vejo como uma artista, então eu nem ligo para desenvolver competência relacionada a essa arte. Então, se eu não me vejo como docente, como desenvolver essas competências? E aí eu quero traçar um paralelo com uma experiência sobre o aprender. E aí eu vou contar essa história dessa empresa, One Laptop for Child, em que ele qual é a missão dele? Distribuir laptops para todo mundo, para que as pessoas, que as crianças tenham acesso à tecnologia. Em algum momento eles se perguntaram assim, mas e aonde não tem professor? E aonde todo mundo é analfabeto? Bom, o que eles fizeram? Eles montaram computadores e foram para 2 aldeias da Etiópia, uma chamada Wonchi e a outra Wonlonchet. Ok. E aí eles ensinaram alguns adultos como usar os painéis solares que carregavam os tablets e pronto. Largaram lá os aparelhos dentro de uma caixa. E aí, a cada semana, esses adultos iam lá, retiravam a memória onde estavam registradas as atividades das crianças, e isso para criança entre 4 e 8 anos de idade. Ok. E quais foram os resultados? É agora que eu quero que vocês se lembrem de seus alunos. 4 minutos depois que a equipe saiu da aldeia, as crianças já haviam aberto as caixas e descoberto como ligar os tablets. Detalhe, eles nunca tinham visto um botão de liga e desliga antes. Uma semana depois, cada criança usava, em média, 47 aplicativos por dia. 2 semanas depois, eles já estavam disputando quem soletrava o alfabeto mais rápido e cantavam músicas como o ABC. 5 meses depois, eles conseguiram ultrapassar a proteção do tablet, que estava protegido contra personalização. Além de cada um ter um tablet completamente diferente, eles conseguiram habilitar a câmera, que originalmente foi desabilitada por engano. Uma das crianças que brincava com programas de alfabetização que usava imagens, abriu um programa de desenho e escreveu a palavra lion. O que uma criança descobria sobre os tablets era compartilhado rapidamente com todas as crianças. Eles formaram uma rede solidária de aprendizado. E aí eu quero, antes de abrir para a gente já começar a conversar, que vocês percebam, sintam. Eu não quero que vocês trabalhem com a parte racional de vocês. Eu quero que vocês, por gentileza, olhem essa mensagem e sintam essa mensagem. Quem sabe aprender, sabe o suficiente. E vou fazer uma relação disso com o que a Unesco fala. A importância do saber aprender. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. E aí eu já quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Normalmente, nas
escolas, nas universidades, que são conteudistas, eu só consigo o aprender a conhecer. Aí, quando eu tenho a prática, normalmente nas profissionalizantes, eu vou para o aprender a fazer. E o meu aprender a conviver, e o meu aprender a ser, e o meu aprender a fazer desde o primeiro semestre da faculdade. E aí uma pessoa que eu admiro muito, ele não é da área da educação, mas ele é incrível. Olha o que ele nos fala. Nós agora já aceitamos o fato de que a aprendizagem é um processo necessário de acompanhamento de mudanças ao longo da vida. A tarefa mais premente é ensinar as pessoas como aprender. E aí eu quero fazer uma pausa, professora Fernanda, tem alguém que quer comentar alguma coisa? Ainda não temos questionamentos, Prof. Regina, mas em seguida já vou fazer um chamamento aqui aos nossos participantes que deixem registrados as suas perguntas no chat, para que em seguida a gente possa repassá-las. Ok. E a primeira pergunta que eu faço para o grupo é: o que a sua instituição, o seu curso, o que você, como coordenador, como professor, está fazendo para ensinar seus alunos como aprender? E aí vale lembrar uma coisa extremamente importante quando a gente fala de competências para o novo século. Olha o que a OCDE fala. Competência mais importante de todas. Mais importante, competência MOR, resolução de problemas. Todas as outras, elas de alguma forma se derivam. Bom, para eu resolver problemas, eu preciso ter um pensamento crítico, criatividade, capacidade de julgamento e tomada de decisão, negociação, coordenação, orientação para servir, claro que flexibilidade cognitiva, óbvio que inteligência emocional. Imagina um líder que não consegue trabalhar suas emoções, imagina um membro da equipe que não consegue trabalhar suas emoções, e gestão de pessoas. E aí eu pergunto para o grupo: o que você, professor, está trabalhando em sala de aula para desenvolver as competências necessárias para o século XXI? O que você, coordenador, está capacitando sua equipe para enxergar isso? E mais ainda, como vocês, professores, se relacionam? Vocês sabem trabalhar em equipe com os colegas? Como está a capacidade de julgamento e tomada de decisão quando os problemas do curso de veterinária, agora com a elaboração de um PPC, que é um desafio? Hoje de manhã eu estou dando consultoria a uma instituição na elaboração do PPC, e aí eu pedi para eles relatarem quais são os maiores desafios na construção de um PPC. Eles listaram, eu fiz uma nuvem de palavras, eles listaram mais ou menos 50 itens. 50, 5 eram técnico-administrativos. Os outros eram comportamentais. A falta de capacidade de aprender, eles não aprenderam a conviver. Eles não sabem trabalhar em equipe, então foi relatado resistência, grosseria, falta de respeito. Não era problema técnico. E o grupo chegou à conclusão: nós tecnicamente somos competentes para elaborar um PPC. Essa instituição está há 10 anos, isso é um caso real, está há 10 anos para elaborar um PPC e tem condições de competência técnica, mas a falta de competência comportamental não os tornou aptos. Esses são os médicos veterinários que estão hoje nessa universidade e não conseguiram desenvolver competências comportamentais. O P21, que é uma instituição criada por educadores, gestores de educação e empresários, eles se reuniram para definir e ilustrar as habilidades, os conhecimentos, o tipo de experiência e os sistemas de apoio que os alunos precisam ter
para ter sucesso no trabalho, na vida e na cidadania. E aí eles listaram no âmbito da educação os 4 Cs, que traduzido para o português, criatividade e inovação, pensamento crítico e resolução de problemas, comunicação e colaboração. Esse material ele é todo em inglês, quem precisar eu disponibilizo. E olha o que eles falam. As habilidades de aprendizado e inovação são os que separam os alunos que estão preparados para uma vida cada vez mais complexa e ambientes de trabalho no mundo de hoje, daqueles que não estão. A gente está vivendo agora um mundo que tem uma pandemia em que a inteligência emocional ela está sendo um fator fundamental de enfrentamento dessas dificuldades. O que as instituições estão fazendo para colocar no mercado de trabalho profissionais que tenham competências técnicas e competências comportamentais adequadas? E aí eu peguei um perfil do egresso qualquer. Eu fiz uma pesquisa e peguei um perfil do egresso. Normalmente, o perfil do egresso, ele fala sobre esses itens. E eu quero destacar alguns, que são esses em amarelo. Assumir atitudes, prestem atenção, assumir atitudes críticas e reflexivas. Solucioná-las e ou transformá-las de maneira competente e emocionalmente equilibrada. Também agir de forma ética, política e humanista, sem perder de vista a sustentabilidade e a inclusão social, respeitando e valorizando a diversidade e necessidades individuais, bem como a história da cultura local e regional. Deverá buscar continuamente o aperfeiçoamento, o que contribuirá para a atualização e desenvolvimento profissional e pessoal. E aí, nós vamos voltar já a esse perfil do egresso. E eu quero que a gente pense em 2 olhares, um macro, lá em cima da instituição, o PDI, e o micro, a sala de aula. Ok. No PDI, normalmente a gente vê o quê? Na missão, visão, valores, normalmente a gente vê expressões como formação integral, formação de profissionais cidadãos, ser referência na formação profissional, na transformação social. Em valores, a gente normalmente tem ética, comprometimento social, excelência, justiça, diversidade e inovação. Ok. Aí, passamos para a sala de aula, em que as competências comportamentais não são trabalhadas. O que acontece? O PPC não entra na sala de aula. Não são trabalhadas competências discentes. E a pergunta é ela, ok, então como trabalhar as competências discentes? Eu, de fato, só encontro uma resposta. Trabalhar, agora eu vou colocar essa expressão entre 2 vírgulas, adequadamente as estratégias ativas. Não é porque eu não posso acordar e falar assim, hoje eu estou com vontade de fazer um seminário, porque é muito legal. Não dá, gente. Eu preciso seguir um método, eu preciso conhecer sobre educação. Eu preciso, como o Perrenot fala, uma expressão que eu acho muito legal, desenvolver as competências profissionais para ensinar. Como que eu vou construir um PPC que está falando o tempo inteiro de trabalhar o ser humano de forma integral, de trabalhar este profissional com um olhar ampliado, tendo como princípio bem-estar animal, saúde única e etc. No seu artigo 6º, no seu artigo 7º, no seu artigo 8º, ele fala amplamente dessa visão muito mais larga. Como eu trabalho, vamos pensar lá naquele slide lá de cima, dos 4 pilares da educação, se o meu foco é o conteudista, que eu só consigo trabalhar um pilar. Como que eu consigo atender ao perfil do egresso?
E olha que interessante. Olha o que Sófocles, há 400 anos antes de Cristo, falava. Deve-se aprender fazendo a coisa. Pelo pensamento, você acha que sabe. Você não tem certeza, até que tente. Olha ele falando, há 2.500 anos atrás, sobre a aplicação do conhecimento, sobre a importância de aplicar esse conhecimento. E aí, só para a gente ter uma definição de metodologia ativa, é o processo em que o aluno ele se torna o agente principal. Ele que é o responsável principal pela sua aprendizagem. E aí vai uma coisa muito, muito importante. Normalmente eu vejo professores extremamente comprometidos e falam assim, mas se meu aluno, mas aí se o meu aluno, mas aí se o meu aluno... Gente, a gente precisa entender uma coisa chamada papéis. Quem decide aprender é o aluno. Ah, então qual é o meu papel? Criar o melhor cenário de aprendizagem possível para que ele tenha a melhor decisão. Mas quem decide é o aluno. E ele precisa compreender isso. Vocês precisam colocá-los como responsáveis pelo próprio aprendizado. Porque é ele que vai decidir, não adianta você carregar ele na mão. E lembrem-se, cada vez que você passa um aluno, aprova um aluno, naquele quebra-cabeça que é o diploma dele, uma pecinha, você colocou seu nome ali. Não estou falando de maneira alguma em ser carrasco, pelo contrário. Eu falo um comprometimento em você entender qual é o seu papel. E o seu papel é criar o melhor cenário de aprendizagem possível. E isso, sem estratégia ativa, é praticamente impossível. Só tem uma possibilidade. Se você é um mestre em oratória, que você consiga que os teus alunos, como a gente, às vezes, eu já fui em evento e eu fiquei o dia inteiro focada, mas porque eu estava diante de um mestre da oratória e mesmo assim ele passava inúmeras dinâmicas em que a gente tinha que trabalhar em equipe. Então, se você não for esse mestre da oratória e mesmo assim deve fazer uso de estratégias, dificilmente o seu aluno vai alcançar o perfil do egresso que é desejado para ele. Então, essa consciência, então o que eu espero até aqui? Primeira coisa, tomar consciência de que sem estratégias ativas vocês não vão antes, tomar consciência de que sem vocês desenvolverem as competências profissionais para ensinar, sem vocês entenderem como o cérebro aprende, sem entender de estratégias ativas, eu afirmo que ou vocês não vão construir um bom PPC, ou vocês vão ter que pegar de outros, porque falta subsídio, é normalíssimo, é a mesma coisa que eu falasse para vocês, na área de atuação de vocês, por exemplo, um cirurgião. Se ele não tem fundamento, o conhecimento e a aplicação, e treinou, dificilmente ele vai ser um bom cirurgião, porque ele não teve uma base, ele não teve a experiência, ele não teve esse desenvolvimento de competência. Então, sem isso, queridos, eu devo informá-los que seu PPC vai ter problemas. Ele, mais uma vez, vai ser construído e não vai entrar em sala de aula. E aí, eu retorno para o perfil do egresso, para esses termos em destaque. Olha como é que a gente trabalha com o perfil do egresso. Ok, fizemos a redação do perfil do egresso, porque eu entendo, eu desenvolvi as competências mínimas necessárias, eu sou médico veterinário, estou entendendo que a formação do médico veterinário é generalista e criei meu perfil do egresso. Ok, voltando aqui,
Então, quando eu crio o perfil do egresso, eu tenho que desdobrar esse perfil em competências. Então, eu vou pegar expressões chaves. Aqui estão as expressões chaves. E aí, por exemplo, quando eu falo em solucionar e transformar uma realidade, eu estou falando de tomada de decisão, eu estou falando de liderança, eu estou falando de visão estratégica, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de administração e gerenciamento. Quando eu estou falando de sustentabilidade e inclusão social, diversidade e necessidades individuais, história da cultura local e regional, eu estou falando de uma outra competência, por exemplo, a socioambiental. Quando eu estou falando de ter um aperfeiçoamento contínuo, uma atualização constante, pegando a expressão utilizada nas DCNs da medicina veterinária, eu estou tratando da educação permanente. Ok, e essas três expressões que faltam? Essas dizem respeito às nossas atitudes, e elas são transversais. Elas estão dentro desse primeiro rol de competência em azul, estão na socioambiental e estão na educação permanente. Maravilha. E aí, eu desço mais um pouco. Então, eu fui lá no meu perfil do egresso, desdobrei as competências, e agora eu entendendo o que é competência, claro que nós não somos seres partidos, então, quando tem aqui essa figura do chá, do conhecimento, da habilidade e da atitude, isso é somente um exemplo didático. E o que é competência técnica e competência comportamental? Competência técnica é específico daquela formação. Competência comportamental, ela é transversal. Então, vamos começar pela comportamental. Um engenheiro, um arquiteto, um médico de humanos, um médico veterinário, um enfermeiro, ele precisa tomar decisão? Sim. Competência transversal, competência comportamental. Então, a mesma ideia para a liderança, visão estratégica, comunicação, competência socioambiental, administração, gerenciamento e educação permanente. O que é minha competência técnica? Como eu falei, é conhecimento científico, conhecimento técnico da minha área de profissão. Então, conhecimento específico da área de direito, da área de arquitetura, da área da engenharia, da área da medicina veterinária. Ok, então voltando, desdobrei minhas competências, elas aqui estão traduzidas e aí eu concretizo nos resultados de aprendizagem ou objetivo de aprendizagem, como a literatura fala. E aí, vocês não me viram até o momento eu falando em carga horária. Porque até o momento eu não tenho que falar em carga horária. Carga horária é a última coisa que eu penso. Porque eu vou olhar e vou falar assim. Quais temas, não conteúdo, eu preciso para que o meu aluno alcance esses resultados de aprendizagem? Considerando esses temas e esse objetivo de aprendizagem, quais estratégias ativas eu devo aplicar para maximizar o aprendizado do meu aluno? Quais recursos eu preciso? E aí, eu vou dizer para vocês uma coisa fantástica desse movimento. Quando eu estou aqui, nesse quadradinho, cinza, laranja, azul, sei lá qual é a cor que eu usei, eu já resolvi necessariamente minha avaliação. Porque quando eu faço esse grupo aqui bem feito, de forma adequada, eu já estou trabalhando uma coisa fantástica, que é a avaliação processual, que é a avaliação durante todo o período em que eu tenho pontos de controle de diagnóstico para que eu verifique o andamento do desenvolvimento das competências do meu aluno e ele próprio perceba como está o andamento de competências. Aí vamos lembrar dos 4 pilares da Unesco. Você está desenvolvendo no seu aluno o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a aprender
e o aprender a conviver. Eu não vejo outro jeito sem estratégias ativas e eu não vejo outro jeito mesmo, porque eu preciso que essas coisas todas se encaixem e elas estejam totalmente vinculadas. Bom, e aí, agora, com o meu plano de ensino desdobrado em planos de aula dessa forma, aí o meu PPC, o meu PDI entra em sala de aula. Aí eu concretizo, porque se eu faço da forma correta, esse vínculo todo acontece. E aí eu vou perguntar, professora Fernanda, eu pergunto para o grupo, eu gostaria que o grupo respondesse, aonde está o desafio? Qual é o grande desafio? Gostaria que o grupo respondesse. Enquanto os colegas respondem, Prof. Regina, a professora Vanessa, ela pede se é possível compartilhar a referência daquele estudo das crianças da Etiópia. Sim, sim, sim. E eu já vou voltar também para discutir as crianças da Etiópia, por que eles foram inseridos aqui. Perfeito. E aí eu pergunto, qual é o grande desafio? Nós temos aqui, então, a Mari Zoé, coloca que o desafio é desenvolver as competências profissionais para ensinar. Verdade. E se a gente tivesse que colocar um ente, uma pessoa, pessoa não, um ente mesmo, vocês concordariam que o grande desafio é esse, como a professora falou? O grande desafio está na tomada de consciência e na autorresponsabilização. E falar, eu preciso desenvolver minhas competências profissionais para ensinar. Eu acredito, então, Prof. Regina, que, na verdade, o grande desafio é nós nos enxergarmos como ser docente, como uma profissão de fato, né? Exato. Desapegarmos um pouco da nossa profissão, a nossa graduação, formação acadêmica, mas nos sentirmos professores de fato para encararmos esses desafios que são bem complexos. Exato. E assim, se tivesse uma resposta ideal, na realidade vocês são professores de medicina veterinária, professores de engenharia, professor de arquitetura, mas é entender que eu preciso me enxergar docente para poder tomar uma atitude, para poder escolher. E aí, esse dado em que somente 25% num corpo docente de uma instituição, isso é um dado extremamente preocupante, porque isso não foi de uma instituição, foram de várias instituições, em que somente 25% se via como professor. E aí, eu quero colocar para vocês o seguinte, que quem não tem formação, isso é doído de escutar, mas quem não tem competência profissional para ensinar, quem não desenvolveu as competências profissionais para ensinar, está aqui desse lado. Está entrando em sala de aula com senso comum. Não está entrando com conhecimento científico, racional, ele não sabe. E aí eu pergunto para o grupo, você sabe como o cérebro aprende? Você sabe quando eu tenho... Eu fiz um objetivo, vamos partir do princípio que eu fiz um objetivo de aprendizagem correto, porque isso já é um passo, porque existe um método para fazer o objetivo de aprendizagem. Então, vamos dizer que eu já fiz o meu objetivo de aprendizagem correto. Olhando para esse objetivo, esse conteúdo é procedimental, esse conteúdo é cognitivo, ou esse conteúdo é atitudinal? E conhecendo essas diferentes classificações, qual é a melhor estratégia que eu vou usar para maximizar o desempenho do meu aluno? Eu sei o que é metacognição, eu estou desenvolvendo a competência da metacognição nos meus alunos.
Então, enquanto eu não souber responder essas perguntas mínimas, queridos, eu não estou dizendo que vocês não são bons professores, eu tenho absoluta certeza, tanto que vocês estão aqui, eu não tenho dúvida nenhuma quanto ao comprometimento de vocês. Mas eu vou falar uma coisa também dura. Não adianta um cirurgião, um médico de humanos, ele ser comprometido se ele não tem conhecimento científico. Ele precisa ter a parte técnica, a competência técnica, e precisa ter a competência comportamental. Ele precisa desenvolver isso. Imagina se você precisa operar o coração, você fala assim, poxa, mas aquele fulano é tão responsável, tão comprometido. Aí alguém fala assim, mas ele não tem competência técnica. Você se colocaria na mão desse médico para fazer uma cirurgia? E uma vez eu escutei, há pouco tempo, uma aluna minha, ela se virou para mim e falou assim, e uma pessoa absolutamente comprometida, uma pessoa querida, uma professora que está sempre querendo acertar, ela um dia desse se virou para mim, lá na metade do curso, lá num determinado ponto, ela se virou para mim e falou assim, eu agora vi o quanto, olha a expressão que ela colocou, o quanto que eu fui cruel com meus alunos, o quanto eu exigia deles o que nem eu, em termos de profissão de educação, eu sabia o que eu queria. Eu achava que era bom que eles soubessem isso. Mas eu nem sabia direito percorrer esse caminho e auxiliá-los a percorrer esse caminho. E ela estava fazendo o melhor possível dela, eu não tenho dúvida. Eu não discuto isso. Mas a gente precisa perceber que a área da educação é uma área como a engenharia, a administração, qualquer outra área da ciência. Nesse momento, centenas de pessoas, centenas de educadores no mundo estão pesquisando, como eu já falei, como o cérebro aprende, pesquisando formas de maximizar o engajamento do aluno. Como que eu entro na sala de aula sem saber disso? Então, sair do senso comum para o saber científico é uma decisão. E aí eu pergunto para vocês, se quiser, podem responder. Quantos livros, artigos, vídeos vocês leram sobre a área da sua formação no ano de 2019? Podem escrever. Prof. Regina, enquanto o grupo responde essa última questão, nós temos aqui alguns comentários, né, da situação anterior, do questionamento anterior. A Cristine coloca para a gente que é necessário, acredito que é a questão do desafio, né, sermos gestores da sala de aula. A professora Nureive, que também é professora do curso de pedagogia e coordenadora pedagógica, ela coloca que penso que é preciso dar significado ao que se ensina para dar sentido para quem aprende. Perfeito. E a Mariana, ela coloca que sermos docentes e não estarmos docentes, entre aspas. Perfeito, professora. Isso mesmo, perfeito. Ser docente. Saber que é uma profissão, e eu considero a profissão mais bela que existe, porque o que eu vou falar é clichê, mas é uma verdade, é a que forma todas as outras profissões, né? E aí, quantos livros ou artigos você leu sobre a sua área de formação no ano de 2019? E agora eu lhe pergunto, quantos livros ou artigos você leu sobre educação? Isso é uma reflexão, porque quando a gente entra em sala de aula, segundo um grande educador, ele fala que um mestre influencia a eternidade. Ele nunca saberá quando sua influência termina. Então, somos influenciadores, sim. Quando a gente entra em sala de aula, estamos influenciando. A decisão é como. A nossa decisão não é se estamos ou não influenciando, mas sim em como estamos influenciando. Tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração, Fernanda? Prof. Regina, eu gostaria de fazer uma consideração
nessa questão sobre quantos livros, artigos você leu sobre a educação, mas agora em 2020, né? Eu acredito que a maioria dos professores agora em 2020 recorreu a vários livros de educação, pela nova modalidade que nós tivemos que nos adaptar, né? Então, a atividade remota. Até então, a gente vinha no ensino presencial da medicina veterinária, que é o ensino o normal que a gente vê, né? Agora o novo normal está diferente, e nós tivemos que nos reaprender, né? Então, tivemos que ter um olhar diferente para a educação. Eu, por exemplo, recorri a vários, né? Inclusive ao seu curso. Então, para entrar nessa nova modalidade, como ensinar os professores, no caso nosso de gestão, né? A trabalhar com essa atividade remota. Então, nós tivemos que ler vários livros de educação. Acredito que a maioria dos professores agora em 2020, né? Por isso que a minha preocupação, e é uma verdade, professora Daniela, por isso que a minha preocupação foi perguntar em 2019, que era no dia a dia, como é que vocês estavam, né? Então, assim, como é que estava em 2019? Então, o que eu vejo, assim, normalmente, os professores falam que leram mais de 10 artigos, mais de 15 artigos, e aí a grande maioria fala 0, 1, 2. Então, como que a gente está tratando essa profissão, né? Eu queria fazer essa reflexão com o grupo, como que ela está sendo tratada, a profissão docente, né? E eu queria concluir, nós já está faltando bem pouquinho para a gente entrar no debate, só mostrar rapidamente, a professora Daniela sabe que ela é minha aluna, e o que eu recomendo? Que eu tive a oportunidade de conviver com vários professores que falaram assim, mas aí eu li o livro sobre estratégias ativas, eu fiz um curso sobre estratégias ativas. Qual é a recomendação que eu faço para vocês? Eu criei o método E3A, que significa Estratégias Ativas de Aprendizagem Aplicadas. E nele, a gente trabalha todas essas competências. A gente trabalha os 4 Cs, a gente trabalha a liderança e também trabalha trabalha a competência, trabalho em equipe. Então, a gente segue o P21 e acrescentamos liderança e trabalho em equipe. E o que consiste os 4 Cs, o método E3A, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção a isso, independente de fazer o meu curso ou não. Quando a gente pensa em estratégias ativas, a gente pensa, na realidade, em processos e ferramentas, nessa parte laranjinha. E, às vezes, essa parte laranjinha, ela ainda quando a gente não se capacita da forma adequada, ela ainda tem o que a gente chama de lacuna de competência, porque a gente sabe o que mas não sabe como aplicar e como avaliar. E entender de uma parte a gente ter um risco na aplicação da estratégia. Por quê? Porque eu sempre digo que as 2 dimensões mais importantes dessas 3 dimensões é professor e aluno. Por quê? Porque professor e aluno precisam tomar consciência de seus papéis, que são papéis diferentes, e se autorresponsabilizar por eles. Ou seja, o aluno precisa se autorresponsabilizar pelo processo dele de aprendizagem, ele precisa tomar consciência de que é ele que decide aprender, o professor precisa tomar consciência que ele precisa desenvolver competências profissionais para ensinar e, assim, criar o melhor cenário possível e se autorresponsabilizar por isso. O que significa aqui? Queridos, não é a minha instituição não faz por onde, a minha instituição não me apoia, a minha instituição, os meus colegas. Eu preciso falar para vocês uma coisa. Eu não conheço nem Google, nem Microsoft, nem Apple,
Essas grandes empresas, elas não conseguem atender às necessidades de capacitação, a todas as necessidades de capacitação de seus funcionários. Tem coisa que é o funcionário que tem que correr atrás. A mesma coisa a gente está falando com o aluno. Tem coisa que o aluno precisa correr atrás. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Minha instituição não me apoia. Isso o professor falando. O aluno falando, meu professor não me disse isso. Quando eu começo a ter justificativas, eu saio da minha autorresponsabilização. Ok, a instituição não me apoia. O que eu posso fazer por mim para me desenvolver e para eu exercer com efetividade a profissão que eu estou escolhendo? Porque nem aluno não é obrigado a ser aluno, professor não é obrigado a ser professor. Eu preciso exercer a minha autorresponsabilização. Eu preciso disso. Tanto de um lado, tanto de outro. E outra coisa, professor, não coloque nos seus ombros 100% de aprovação. Não coloque nos seus ombros, mas eu tenho aquele aluno. A tua parte é colocar o melhor cenário de aprendizagem possível. A parte do aluno é decidir se vai aprender ou não. Ele também está no caminho dele. Ele também está no processo de amadurecimento. Então, tomar consciência sobre o seu papel, e teve aqui um gato, tomar consciência sobre o seu papel e se responsabilizar por ele, você sendo aluno, você sendo professor, é isso que vocês precisam. E quando eu falo do método E3A, é uma coisa que a gente fala demais. Aqui, tomar consciência que eu tenho duas profissões, que eu preciso desenvolver minhas competências docentes e que eu preciso conhecer as estratégias de ensino-aprendizagem e aplicá-las. O aluno, principal responsável pelo seu aprendizado, entender quais são as competências que ele precisa desenvolver e valorizar as estratégias ativas de aprendizagem. E aí, antes de terminar, eu vou fechar aqui a apresentação, que depois eu vou passar um vídeo para vocês. Fui danada? Regina, eu acho que a tua fala realmente remete a uma reflexão muito profunda, né? O que eu estou fazendo na docência? Eu realmente escolhi ser docente? Como vou me portar a isso, né? Como eu vou buscar conhecimento e não jogar essa responsabilidade para o outro, ou para o colega, ou para a instituição, enfim. Então, eu acredito realmente que passa inicialmente por uma reflexão profunda do professor, né? Em relação a esse posicionamento, para que aí sim a gente tenha um resultado melhor no nosso dia a dia em sala de aula, né? Nós temos aqui algumas colocações, né? A Evelyn coloca para a gente que competências emocionais e competências técnicas são conjugados de uma grande engrenagem do saber. Sustentaram a tríade estudo, aprendizado e aplicação do saber. É verdade. E é embasado pela parte atitudinal, né? Eu tenho que querer saber, eu tenho que querer aplicar. Então, assim, eu sempre comento que no chá tradicional, se a gente for pensar em 3 círculos, eles têm interseção. Quanto maior a interseção, maior a minha competência, maior a minha entrega. Só que, na minha visão de círculos, a dimensão atitudinal está sempre abaixo, porque é ela que impulsiona eu querer adquirir aquele conhecimento, querer aplicá-lo, treinar, para eu me tornar cada vez mais competente. Então, a parte atitudinal, para nossos alunos e para a gente, é sempre a mais importante. A Viviane, acredito que seja em relação à fala anterior, se a Viviane quiser complementar para a gente, porque ela coloca no chat dezenas, né?
Então, acredito que seja a sua fala anterior em relação ao método. E a Vanessa reforça, né, faz uma afirmação aqui, temos que ter consciência e apropriação da profissão. E agora eu quero perguntar para o grupo, por que eu coloquei, porque agora vocês devem estar se perguntando, Regina, mas por que você colocou aquela história inicial da tribo da Etiópia? Eu quero fazer essa provocação para o grupo. Por que vocês acham? Lembre-se que eu falei, pensem nos seus alunos, lembrem-se da história. Por que eu coloquei essa história para vocês? Nós temos um professor que acho que salva um grande grupo de professores aqui, Regina, o professor Celso. Ele coloca que ele leu pelo menos 5 artigos sobre educação interdisciplinar no último ano, né? Então, aqui também salvando a nossa classe de colegas. E a Marizoé, a fala da professora remete aos saberes docentes categorizados por diversos autores. Verdade. E a Evelyn, então, docência significa gestão de aprendizado, conhecer seu aluno, ritmo e suas fragilidades. O aluno percebe o acolhimento. E eu acredito que nessa fala da Evelyn está um pouquinho da referência do estudo na Etiópia, né, ao meu ver. Porque quando tu possibilita para o aluno descobrir, ele descobre coisas fantásticas, né? Que talvez nós nem imaginaríamos em ensinar determinada situação a ele. Então, acredito que seja essa uma referência. A professora Alexander, pelo menos está... É professora Lisandra, não é? Lisandra, isso. Porque está Alexander. Professora Lisandra entrou com um outro login, né? Aqui, mas pode falar, professora Lisandra. E ela comenta que remete a quem sabe aprender, sabe o suficiente, né, professora? Na verdade, eu não sou professora. Mas é que eu não consegui entrar com o meu e-mail, por isso que está com esse nome diferente aí. Eu acredito que o aprendizado é uma constante na vida da gente, né? E no início, quando eu dei as boas-vindas para o pessoal, eu agradeci aos participantes. E agora, nesse final, eu gostaria de parabenizar os participantes, né, que estão buscando a excelência no seu aprendizado para poder passar para os seus alunos, né? Que nada melhor do que aprender para poder ensinar. Verdade, professora. Verdade, Lisandra. E assim, por que eu trouxe da Etiópia, o caso da Etiópia? Porque sempre me preocupou muito algumas falas, quando eu visitava as IES, mas não adianta eu fazer nada porque o meu aluno não aprende. Mas não adianta porque ele não é capaz. Você não sabe os alunos que eu tenho. Meus alunos vêm com déficit de competência. A história da Etiópia, maior déficit de competência que o analfabetismo, eu não conheço. O que a Etiópia me dá de lição, e eu sempre fico muito emocionada quando eu passo, é a espécie humana e sua infinita capacidade de aprender. Quando a gente olha para o outro e fala que ele não adianta eu fazer porque ele não consegue aprender, se ele não tem problema cognitivo grave, se é uma pessoa... eu não gosto de usar o termo normal, mas se é uma pessoa que está com seus processos cognitivos preservados, ela faz parte da espécie humana e ela tem infinita capacidade de aprender. Quando eu olho para o outro, eu emito a frase, não adianta que ele não aprende, eu estou tirando ele dessa espécie. Eu estou colocando ele em sei lá em que espécie. Em que espécie eu estou colocando meu aluno? Aonde que eu estou colocando ele? Então, qual é o olhar que a gente tem para o outro?
Muitas vezes, e eu falo isso muito, às vezes meus alunos falam assim, Regina, mas você está exigindo muito de mim, alguma coisa assim. Eu falo assim, troque essa fala por obrigada, Regina, porque você confia na minha capacidade de aprender. Eu só estou lhe dando isso porque eu sei que você vai além. Então, qual é o nosso relacionamento com o outro? Eu qualifico o meu aluno ou eu desqualifico o meu aluno? Então, essa é uma pergunta. Quando eu entro em sala de aula, eu já falo assim, lá vem esse grupo que está com gap de competência. Ok, a gente sabe que tem gap de competência. Aí eu brinco, quem me segue sabe. O gap de competência é que ele não sabe ler? Tem estratégia ativa para isso. Estudo de texto, estudo dirigido. O que eu conheço dessa estratégia para desenvolver a competência no meu aluno. Mas ele não vai ser igual a Maricota, não vai ser igual ao Joaquim. Graças a Deus. Que coisa boa que ele não vai ser igual. Ele vai ser ele mesmo, com seu processo de aprendizagem. E esse olhar, gente, só é possível se eu trabalhar a estratégia ativa. Só é possível se eu trabalhar em equipe. E as equipes, os membros da equipe, se ajudarem entre si. E aí eu tenho um mais comunicador, um que ele tem um perfil mais de raciocínio lógico, o outro que tem um perfil linguista, se a gente for pensar nas inteligências múltiplas de Gardner, tem outro que é Zen, que a inteligência dele está mais voltado para o existencial. Todos vão contribuir para fazer um trabalho espetacular. Porque o Zen vai querer falar provavelmente de bem-estar, que o animal está ligado pelo universo, ok, maravilha. O lógico matemático vai falar assim, ok, mas qual é o resultado disso? O comunicador é aquele que, de repente, vai fazer uma dramatização. Não sei. Qual é o espaço que eu estou em sala de aula para que os talentos... Aliás, antes, o que eu sei sobre educação, para dar espaço em sala de aula, dentro dos conteúdos que eu vou ministrar, para que esses talentos possam ser desabrochados, possam ser desenvolvidos. Eu sei que é uma fala dura, é uma fala difícil, e eu quero me redimir. Assim, é uma fala difícil para pessoas que eu amo demais a profissão do professor. Sabe, eu amo demais, eu sei da importância. Lembre-se, a minha empresa trabalha com e para vocês. Eu hoje dedico a minha vida, de fato, para vocês, professores. Né? Então, é uma fala difícil, mas é uma fala... Nessa hora, eu tô do lado do aluno. Nessa hora, o aluno precisa de vocês. E eu queria, não é terminar aqui, nós ainda temos aí uns 25 minutos, mas antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês um vídeo, alguns já devem ter assistido, que é de verdade em homenagem a vocês. Tem uma permissão? Claro, prof. Regina. Então, Regina, eu vou só, para não distanciarmos o contexto, né? As respostas aqui em relação ao vídeo. Então, a Helenice, ela coloca que as crianças da Etiópia mostraram, né, que é possível aprender sozinha, que elas aprenderam sozinhas. A professora Nureive, acredito que esteja relacionado com dar possibilidade ao aluno de ser protagonista do seu processo de aprendizagem. A Evelyn, o aluno percebe seu valor em sala de aula, fortalecer o vínculo aluno e professor, sintonia de aprendizado, que é uma fala importante também, né? A empatia também. A Vanessa, penso que a curiosidade em aprender e as trocas entre os pares são pontos importantes. Aluno no centro do processo.
A Marizoé, a curiosidade e o prazer em aprender são naturais do ser humano. Temos a grande responsabilidade de desenvolver essas habilidades e promover competências. Verdade, verdade. A Evelyn coloca, né? Brilhante, Prof. Regina, estou com uma aluna disléxica que está em acompanhamento de aprendizado. O olhar e acolhimento foi toda a diferença no processo dela. E a Marizoé coloca novamente brilhante também em relação à tua fala. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande. Não pensem que para mim é fácil ter uma fala, por vezes, um pouco mais assertiva, mas é a minha parte de contribuição para a formação de vocês. Auxiliá-los nessa jornada tão bonita que vocês escolheram, nessa profissão tão bonita, de realmente vocês se profissionalizarem nessa profissão. Porque eu não discuto que vocês são médicos veterinários competentes, eu nem ouso entrar nessa discussão. Mas vocês escolheram ter 2 profissões. Como é que está a segunda? E, professora Regina, nesse sentido, eu estou há 20 anos na docência, né? Então, eu me formei com 23 anos ali. E a minha preocupação ainda, sempre que eu escuto a senhora falar, eu continuo com a mesma dúvida, é a avaliação, né? Então, eu trabalho anatomia, sempre trabalhei anatomia, e a anatomia ali é a disciplina base, né? E ela é muito difícil. E quando eu comecei na docência, eu tinha um olhar de avaliação, né? Hoje eu já tenho outro. E nesse sentido dessa fala agora, olhar o aluno como um ser único, né? E não o cobrar dele aquele conhecimento da prova, aquela prova que a gente tem que cobrar, porque tem que ter uma nota, porque é assim que eu vou ensinar, né? E eu acho que o tempo ensina isso para nós também na docência. É o trabalhar em equipe, porque na equipe eu vou ter um aluno que ele fala muito bem, mas eu tenho outro que tem um trabalho manual muito melhor que aquele que fala, né? Sim, e a gente vê que eles se contemplam e complementam. Então, mas a avaliação para mim ainda, eu acho que vai ser uma eterna dúvida até o final da minha carreira como docente. O que eu sempre digo, professora, eu estou colocando aquele link solicitado. O que eu sempre digo, quando eu faço um bom objetivo de aprendizagem, eu sei qual é eu sei fazer minha avaliação. Agora, tem algumas dicas que eu acho que são assim, e muitas delas foram dicas que não foram nem criadas por mim. Foram criadas por vocês, professores, que eu fui coletando. E tem algumas que são fenomenais. Por exemplo, tem uma que se desdobra em 2, que é muito boa. Fazer avaliação em pares ou em trios. Como é que eu faço? Eu posso simplesmente fazer avaliação em pares, do início ao fim, eles escrevem e vão entregar um documento único. Tem um professor que já fez diferente. Ele fez em pares ou trios, só que é assim. E olha que interessante, olha que maravilhoso. A gestão do tempo é do aluno. Ele não faz gestão do tempo. O comando é, uma parte dessa prova, vocês vão discutir, vocês têm liberdade de discutir. A outra parte da prova é o registro individual da discussão. Olha o que eu estou agregando de gestão de tempo. Olha que coisa legal. E aí eles discutem, porque de repente o que eu percebi sobre aquele tema, a Fernanda não percebeu, a Daniela não percebeu. Aí a Daniela vai falar assim, mas você está esquecendo disso. O aprendizado está ocorrendo ali. Aí olha como é que a gente fica normalmente. Mas se o aluno colar, mas se a Daniela for espertinha, gente, se a Daniela for espertinha, ela vai colar na prova individual. Ou ela vai estudar na véspera da prova, entrou na memória de curta duração, ela vai tirar até um 10, 2 dias depois ela não sabe mais nada, porque entrou na memória de curta duração. Então a gente se engana que o aprendizado ocorre. Não ocorre. Vamos imaginar que sou eu a espertinha, não estudei nada. Com certeza, se eu estiver com a Daniela e com a Fernanda, eu estou aprendendo muito mais
do que se eu estudar para passar na prova e dali a 2 dias eu estou esquecendo, porque é no diálogo que a aprendizagem ocorre. E aí eu pergunto, o que a gente sabe disso? Aí a gente coloca, e é muito interessante, vamos lembrar da gente como aluno. Vocês não vão me enganar, porque eu não vou ser enganada, de vocês me falarem que em todas as provas, de todas as disciplinas, vocês decidiram aprender. Claro que não. Agora, por que vocês exigem isso do aluno? Olha, o que eu vou colocar agora é mais danado. Eu, aluna de medicina veterinária, eu quero fazer, se eu fosse aluna de medicina veterinária, porque eu não aguento sangue, mas eu talvez ou fizesse alguma coisa de defesa sanitária animal, que eu acho fantástico, ou trabalharia com equinos. Ou seja, pequenos animais, zero. Zero. Eu não ia querer aprender. Eu só ia prestar atenção para a analogia que eu iria fazer com os temas do meu interesse. Então, eu já ia entrar para aquela disciplina obrigatória, pensando assim, como todos nós. Como todos nós. Por isso, tomada de consciência. Então, o nosso aluno não é diferente da gente, como nós fôssemos. Agora, aí eu entrei, vamos dizer que a professora Fernanda, que era professora. Eu entrei aquela aula tradicional chata. O que ela estimulou em mim, eu já fui com meu espírito para não aprender e sim para passar. O que ela estimulou em mim? Agora não, entro para a aula da professora Fernanda. Aí eu trabalho em equipe, e não sei o que lá, e vai para não sei o que lá. Eu vou falar assim, gente, pô, que legal! Minimamente eu vou aprender o mínimo necessário. Eu já tive depoimento de professor falando que o aluno entrou de má vontade, o aluno até foi gentil, falando, professor, eu não tenho interesse nenhum. Foi aí até do Sul, foi da UBRA. A professora aplicou metodologia ativa e o aluno mudou a área de profissão. Ficou tão encantado. Então, claro que isso aí também isso não vai acontecer? Não, mas minimamente ele vai desenvolver a competência discente naquela área. Então, a gente precisa perceber que o foco é a aprendizagem, não é a punição. Outro exemplo de avaliação. Em primeiro lugar, a avaliação tem que ser processo. Mas eu tenho que registrar no meu sistema 2 notas. Gente, isso não tem nada a ver. Isso aí é a forma. Eu só posso registrar 2. Mas eu posso fazer uma série de avaliações que vão ter lá um cálculo que vai corresponder a uma nota. Depois eu vou ter uma série de avaliações que vão corresponder à minha segunda nota. Qual o problema? Não é o registro no sistema que me impede de ter uma avaliação processual. Né? E a avaliação é para diagnóstico de aprendizagem, tanto do aluno quanto do professor. Né? E aí eu vou passar essa homenagem e depois a gente volta, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Fernanda, me fala se vocês estão escutando o áudio do vídeo, tá? Ok. E parou o compartilhamento, né? E a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês aliás, não é nem pergunta, meu desejo profundo é que vocês possam, eu fico sempre emocionada, que vocês possam de verdade dizer, eu estive aqui como professores, né? Que vocês possam entender, perceber o quanto que vocês são importantes e o quanto que vocês precisam desenvolver as competências profissionais para ensinar.
É isso. Vamos dar um tempinho, então, para os nossos colegas fazerem alguns questionamentos. Regina, muito obrigada por compartilhar conosco também essa tua emoção, né? Acho que quando nós conseguimos externalizar a paixão por aquilo que a gente faz, a emoção é algo inerente a isso. Então, isso também nos faz crescer, nos faz buscar, né, forças, digamos assim, para ser cada vez melhor no nosso dia a dia. Então, muito obrigada por compartilhar conosco também esse teu momento. Obrigada. Em relação à questão da avaliação, né, como a Dani colocou, ela é um ponto importante. E agora, durante esse ano, né, nesses 7 meses de pandemia, enfim, mais do que nunca, nós buscamos uma avaliação processual, né? E a gente percebe o quanto é difícil colocarmos a avaliação processual no nosso dia a dia, no sentido de nos apegarmos daquelas avaliações tradicionais, como a prova, né? Formas onde a gente percebe que o aluno ele vai responder aquilo que nós colocamos para ele como principal dentro de um único instrumento, né? Mas agora a gente está buscando N alternativas e essas N alternativas muitas vezes acabam não nos aproximando, não nos indicando se realmente o aluno fez, se ele fez sozinho, se ele copiou, se ele, né, enfim. Então, é uma tarefa difícil e de fato, nós precisamos nos desapegar de algumas coisas que nós temos, né, desconstruir algumas coisas para conseguir trabalhar essa avaliação processual diferente, né, com vários instrumentos que a gente tem a nosso dispor. E, claro, nos desapegarmos, né, da velha prova, né, daquele instrumento único que nós utilizávamos com bastante frequência. E que não mede. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma nota 9 indica de fato que o aluno aprendeu? Pois é, e a gente fica pegado a isso, né, professora Daniela? Não ensina. Por isso que eu mudei um pouco o meu conceito de avaliação, né? E principalmente agora, a gente via que eles usavam as ferramentas, que todos eles compartilham daquela questão, né? Ou seja, eles... É até uma tarefa interessante, né? Eles fazerem essa busca e dividirem entre os colegas, não deixa de ser uma tarefa interessante também. Sim. Mas que a gente vê que eles não aprendem, né? Numa das minhas provas desse ano, eu fiz ao contrário. Em vez de eu montar as questões, eu fiz eles montarem as questões. Olha... E nenhuma delas podia ser iguais. Eles tiveram que fazer 54 questões na turma. Para nenhuma ser iguais. Até aqueles que moravam juntos, né? Que são os casais. Legal. Mas deu trabalho depois, porque eu tive que observar todas elas se não eram iguais mesmo, né? Mas eu achei, assim, bem interessante, porque, claro, eles não gostaram, né? Porque eu tirei eles da zona do conforto numa modalidade que eles estavam fazendo, que era copiar e colar as questões dos colegas, né? E deu bastante trabalho, umas reclamações, mas depois eles, claro, eu avaliei aquilo de uma forma positiva, né, e não a questão em si, né, mas foi um trabalho que eu achei bem interessante. Existem várias formas, por exemplo, quer ver hoje, no ensino online, a gamificação, ela é fantástica. O Mentimeter, ele é uma ferramenta ótima para gamificação. E aí não tem cola, professora Daniela, porque se eu penso assim, vamos colar, Daniela, vamos? Aí se a Fernanda, que é a nossa professora, fala assim, olha, somente os 5 primeiros vão ganhar pontos, sei lá. Eu já não estou pensando mais na professora Daniela, a professora Daniela já não está mais pensando em mim, porque o que a gente quer é responder em primeiro lugar e ganhar lá a pontuação. Então, a gamificação ela tem alguns aspectos que podem auxiliar, porque aí, ok, são só os 5 primeiros, mas os 50, pelo menos os que sabem, se só 25 sabem, eles não vão colar, eles vão primeiro fazer a sua prova, mas os 25 não estão sabendo, os outros 25 não sabem quem é o primeiro. Então, existem algumas formas. Agora, vou livrar da cola? Não. O que eu acho, por isso que eu falo que o método é 3A, é tomada de consciência e autorresponsabilização.
o aluno ele deve ser, vocês devem criar um ambiente para ele desenvolver essa conscientização dele, sabe? Porque a decisão é sempre interna. Às vezes a gente luta com o filho, porque meu filho não pode isso, meu filho não pode aquilo, meu filho não pode. Gente, a decisão é sempre interna. Eu pergunto para vocês, me digam uma coisa que vocês de verdade, quando eram adolescentes, queriam fazer e não fizeram. A decisão foi sempre interna. Se vocês tivessem que fazer alguma coisa escondida de pai, vocês teriam feito, nós teríamos feito. A decisão foi interna, porque se a gente sabe, se quisesse dar a volta no pai, na mãe, a gente daria. Então, o que eu acredito é eu acreditar que o outro tem a capacidade de decidir e criar um ambiente para isso. Porque senão a gente continua na mesma. Tem mais alguém que quer fazer alguma consideração? Eu estou à disposição de vocês. Regina, acho que também toda essa mudança de paradigma, né, e a construção do ser professor, enfim, ela também vai passar por uma ressignificação das instituições, na medida que as instituições vão contratar, né, os docentes. Sim. Porque hoje, e a gente vem dessa cultura, né, de contratar profissionais, porque esses profissionais têm um currículo muito bom em alguma determinada área, para justamente trabalhar um determinado conteúdo. E aí a gente percebe que nem sempre aquele professor, ou aquele candidato, né, a ser professor, por mais que ele tenha esse desenvolvimento técnico bom, ele se desempenha bem em sala de aula e ele quer se dedicar a isso, né? A gente vê muitos casos de que a docência é um bico, digamos assim, né? Uma Sim. complementação, e acaba que a instituição de ensino, ela né, deixa assim, bastante tempo para essa contratação, gasta, digamos assim, tempo na formação desse professor, e há um professor que já, desde lá do início, já está disposto a não ser docente, ele quer ser um profissional, né? E, então, eu acho que vai passar bastante por essa ressignificação das instituições em contratar pessoas que também estejam abertas a ser professores. Eu tenho indicado nas instituições que ela deve ter na sua banca sempre um profissional da educação, sempre. E que deve ser exigida, além das competências técnicas da área de formação, as competências técnicas da docência. Eu cito sempre, um bom exemplo a gente pode nomear, o professor Eros, ele hoje está na PUC, porque quando ele foi para sua aula, para sua seleção, ele revolucionou. Ele colocou a banca como o processo ativo da aprendizagem, ele aplicou uma estratégia ativa lá, na hora da banca. Então, eu acho que começa nesse ponto, como você falou, minimamente vocês, coordenadores de ensino, se vocês tiverem a possibilidade de trazer uma pessoa da área de educação, tragam na hora da seleção, na hora em que ele vai ministrar a sua aula. Se não puder, vocês precisam mais uma vez se capacitar para vocês poderem avaliar. Por exemplo, um exemplo bobo, qual o objetivo de aprendizagem que você colocaria para isso? Está baseado em que método? Por que você escolheu esse verbo e não escolheu esse? Porque o objetivo de aprendizagem é a alma da aula. No objetivo geral, é a alma da disciplina, ela que conduz toda a tua disciplina. Eu vou dar um exemplo muito interessante que eu fiz agora, foi uma das minhas alunas, professora Daniela, de semiologia. Ela antes o objetivo dela era alguma coisa assim, desenvolver nos alunos, o objetivo já não é de aprendizagem, já é de ensino. E olha que coisa interessante, desenvolver nos alunos qual a nossa capacidade
da gente desenvolver algo na outra pessoa. Isso não existe. Você promove um ambiente para que ele se desenvolva. Mas o objetivo de aprendizagem era alguma coisa assim, desenvolver nos alunos o raciocínio clínico, papapá. Aí a gente começou a trabalhar. Bom, um determinado momento, e aí ela estava com aquele viés da doença, e eu perguntei assim, mas professora, e se o paciente for saudável? Se for um cachorro saudável, que chegou até o consultório, mas ele está saudável, não pode acontecer? Ela falou assim, pode. Bom, então, na realidade, é analisar o estado atual do paciente, independente se ele está doente ou não. Aí eu sei que a gente trocou, aí ficou alguma coisa assim, analisar o estado atual do paciente, considerando o raciocínio clínico, ou seja, mudou o viés totalmente. Agora o foco não é na doença, agora o foco é no entendimento do paciente, se ele está ou não doente de verdade, né? E que caminho o aluno deve chegar lá para que ele possa estar apto para analisar o estado atual do paciente. Então, a primeira pergunta que vocês podem fazer, por que você fez esse objetivo, baseado em quê? Você já vai de cara saber que ele não sabe. E que estratégia você vai usar ao longo da tua disciplina para isso, já que é analisar o estado, vamos dizer que ele tenha feito legal? E aí é aquela pergunta, será que vocês sabem analisar um objetivo geral de aprendizagem da disciplina? Né? E eu falo, essa pergunta é feita com muito carinho, com muito cuidado. Lembre-se que vocês vão estar admitindo pessoas, que vão estar influenciando pessoas. Olha como é que é complicada essa responsabilidade. Vocês estão admitindo professores que serão influenciadores. Então, não tem problema não saber, vocês estão nessa jornada de saber, mas chama o pessoal da educação para auxiliar vocês na contratação. Deixe isso explícito. Nosso professor precisa ter as competências profissionais para ensinar. Eu sei que é um assunto que dói, às vezes, mas... E aí eu pergunto, tem como ser diferente, professora? De fato, Regina, não. Eu volto a dizer que é um momento de reflexão, né? De reflexão. Acho que não temos, mas sim refletir e buscar, né? Aproveitar esse cenário para buscar novas alternativas ou, enfim, um caminho diferente para a educação, né? Para a educação. E aí, eu vou falar para você ainda mais danada agora. Quando eu normalmente faço isso, eu falo assim, você falou em refletir, eu me lembrei, professora Fernanda, assim, por favor, a Daniela eu acho que já sabe, por favor, não usem o verbo, eu vou refletir, eu vou pensar, porque isso você pode ficar 10 anos refletindo. E coitado do teu aluno. A grande pergunta é, claro que eu estou sendo enfática, o que você vai fazer amanhã? Qual é a sua ação? O que você se compromete nos próximos 3 meses a fazer para melhorar o máximo possível esse cenário? Então, assim, claro que tem a reflexão, mas qual é a ação que você e seu corpo docente se comprometem a fazer vocês vão entrar, se não me engano, no dia 1º de março, para o dia 1º de março vocês estarem com uma realidade um pouco diferente. Né? É traçar um objetivo com meta, o que de fato nós vamos fazer. Muito bem. Prof. Regina, então, eu acho que com essa tua fala final, né, de traçarmos uma meta pontual mesmo, né, o que de fato vamos fazer amanhã ou no início do próximo semestre, eu vou já encerrando aqui, mas eu queria te dizer que os nossos colegas estão lhe parabenizando, dizendo que a sua fala foi muito importante e, novamente, dizendo, né, brilhante em relação às colocações, enfim.
Nós temos aqui a Virgínia, que colocou as metodologias de fato geram resultados quando o aluno assume e entende o seu protagonismo. Temos uma longa caminhada pela frente. Por isso que, Daniela sabe que é minha aluna, eu não acredito no curso de estratégias ativas por si só. Eu tenho que necessariamente, a professora falou de forma corretíssima, eu tenho que necessariamente trabalhar dimensão professor, dimensão aluno e dimensão processos e ferramentas. E só lembrando que daquele link que tem promoção de mês. Perfeito. Depois você passa para o grupo, quem se interessar. Passo sim. A professora Vanessa, então, obrigada pela palestra. Prof. Regina, reflexões muito importantes para o processo de ensino e aprendizagem. E a Prof. Nureive, que é da área da educação, né, está aqui presente, e aqui na faculdade ela nos acompanha nos processos seletivos, dando esse olhar, né, diferente para as seleções docentes. Ela coloca momento importante para refletir sobre e a partir da nossa praxis pedagógica. Então, é o dia a dia, né, realmente. Regina, então, a Paula que coloca como temos acesso ao curso da Prof. Eu vou encaminhar para vocês agora um link que a professora Regina já nos passou, que tem, né, até relacionado à Black Friday, algumas promoções também que dão acesso ao curso dela, já vou compartilhar com vocês. Mas também a gente pode disponibilizar, acredito que o contato da professora Regina, o contato do Instituto, para que os demais colegas possam acessar. Uma outra coisa importante, professora, eu já ia até me esquecendo. Eu vou deixar aqui para vocês, para quem quiser, porque eu estou sempre enviando novidades, quem quiser fazer parte, aqui a pessoa preenche o Google Forms, e aí eu tenho pelo Telegram, pelo WhatsApp, quem quiser se reunir no meu grupo, que eu estou sempre colocando novidades ali, aí basta preencher o formulário, e sempre que coisas minhas do Instagram, vídeos meus sobre avaliação, sobre processo de avaliação. Então, quem quiser fazer parte do grupo, é só responder ali o formulário, indicar se é o WhatsApp, Telegram ou Telegram, e aí a gente coloca no grupo sem problema nenhum, sem nenhum compromisso, é só para receber mesmo novidades. Ok, prof. Muito obrigada. O Igor, então, ele coloca aqui, muito obrigado, um momento de fala importante para otimizar a situação de aprendizagem. E outros, né, participantes, então, agradecem a oportunidade, esse espaço, para que a gente pudesse discutir um pouquinho. Eu agradeço profundamente, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Parabenizo mais uma vez o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Excelente iniciativa, me comove. Está de parabéns, Lisandra, está de parabéns mesmo. Temos mais algumas colocações, Prof. Dani? Dani, teu microfone está desligado. A Lisandra vai falar. Tá, perfeito. Depois eu faço o fechamento. Perfeito. Enquanto isso, eu vou colocando aqui no chat os links que a Prof. Regina colocou. E, de imediato, já agradeço a participação de todos, agradeço imensamente, Regina. Nós tivemos o prazer de tê-la conosco pessoalmente, né, aqui na instituição, e estamos de portas abertas também para te receber. E obrigado por ter aceito o convite aqui do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária. Um abraço. Obrigada, eu que agradeço. Fico muito, como eu disse, honrada. Eu agradeço mais uma vez a Regina. Foi excelente, até para mim que não sou professora, né? Mas acho que quem tem filho, sempre é um pouquinho professor, né? Que a gente sempre tem alguma coisa. O aprendizado é uma coisa dinâmica, né? Constante, uma troca. Então, a gente está sempre aprendendo e ensinando, independente de ser professor, né? E sendo professor, então, que eu acho que é um dom, né? Ensinar é um dom. Então, espero que todos tenham aproveitado essa oportunidade e também deixar o conselho à disposição, né? Para o que precisarem, a gente está aí para ajudar vocês.
E agradecer às profs de novo por terem encontrado a Regina, né, para nos proporcionar esse momento. Fiquei muito emocionada também, eu quase chorei naquela hora da Etiópia ali, achei espetacular. Eu sou muito sensível. Então, boa noite a todos, obrigada pela participação e mais uma vez parabéns por estarem aqui buscando melhorar a profissão de vocês, né, para formar profissionais de excelência na medicina veterinária e na zootecnia. Bom, professora Regina, eu sabia que não seria diferente, né? A excelente palestra, a qualidade, até por ser sua aluna e acompanhar nas reuniões das DCNs também, que nós temos aí durante todo o ano, né? A senhora sempre muito ativa na educação. E realmente é um prazer poder ouvi-la sempre, né? Então, acredito que todos os colegas tenham gostado muito da palestra. Já tive vários WhatsApp aqui do pessoal da URI, né? Dizendo, vamos chamar a prof. Regina, então, para a próxima formação. Tomara. Então, vamos sim. Mas acabar a pandemia, voltar a conviver. Precisamos, né? Acho que todo mundo precisa disso. Bom, e encerramos, então, essa atividade da Comissão de Ensino, né? De Medicina Veterinária e Zootecnia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. E dizendo que, como coordenadora da comissão, né, me sinto novamente, né, feliz por nós termos concluído este ano com essas atividades da comissão e ter concluído com a senhora nos presenteando aí com essa fala. Os links já foram disponibilizados e também, logo mais, a live também já vai ficar disponível para quem não conseguiu nos assistir ao vivo, né? Vai poder acompanhar posteriormente a essa atividade também. Então, fica o nosso agradecimento. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.